Os irmãos são bem-vindos, né, todos à quarta-feira, 24 de abril. Nós vamos para Êxodo capítulo 4. Essa palavra do Senhor hoje para nós. Eu vou liberar as crianças e aí nós vamos nos preparar para o nosso estudo bíblico, cujo título é Respostas inadequadas dos obreiros ao Senhor. Eu queria dizer que essa mensagem, embora ela seja para obreiros, ela é para todos nós, porque todos nós somos obreiros. Todos nós temos um ministério, e o nosso ministério sacerdotal de servir ao Senhor. Então nós temos essa qualificação como obreiros, como sacerdotes. Todos nós temos esse chamado de obreiros para servir. Então aqui, embora essa mensagem eu gostaria que todos os obreiros ouvissem, e os que não vão estar aqui hoje no culto vão poder estar ouvindo ela depois no celular, eu queria que você aplicasse ela à sua vida como obreiro do Senhor. Então, o irmão já orou, mas eu vou orar mais uma vez. Eu queria que você orasse comigo com algumas palavras. Se você puder dizer ao Senhor, diga comigo assim: Senhor, obrigado pelo alimento dessa noite. Abra o meu espírito para dar uma resposta correta ao Senhor. Amém. Então, eu não vou ler agora o Êxodo 4, eu queria que você olhasse para Êxodo 3. Porque em Êxodo 3, Deus fala com Moisés, tá? Não tem como um obreiro dar uma resposta ao Senhor sem antes o Senhor falar com ele primeiro, certo? Então, o capítulo 4 é a resposta de Moisés ao que Deus falou com ele. E Deus falou de uma forma muito linda. Deus falou numa sarça. No capítulo 3, o verso 2, diz: apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Nunca aconteceu isso comigo. Com nenhum de nós falar de uma forma tão linda, tão tremenda. Right? Numa sarça de fogo. E Moisés olhou e a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E aí o capítulo inteiro Deus conversa com Moisés. É incrível. Ele fala com Moisés ali, ele chama Moisés, tá? Ele comissiona Moisés, tal. Aí quando chega no capítulo 4, é hora de Moisés responder. Então aqui começa: então respondeu Moisés, tá? Eu queria que você analisasse inicialmente isso aqui. Deus fala com todos nós. Ele está sempre falando, ele sempre falou com o homem. Mas o homem sempre deu respostas inadequadas ao Senhor, tá? E deu respostas inadequadas ao Senhor. E hoje nós vamos checar as nossas respostas ao Senhor, não só no ministério, mas em outras áreas da nossa vida. Então, vamos entrar no estudo. Respondeu Moisés ao Senhor. Como que Moisés respondeu ao Senhor? Presta atenção nas coisas que Moisés falou. Moisés disse: eis que eles não crerão em mim, eles não me crerão, eles não me ouvirão a minha voz, e eles vão dizer para mim: o Senhor não te apareceu. Agora, analisa comigo um minutinho. Deus fala com Moisés, certo? De uma forma linda, numa sarça, chama ele para esse ministério. Quando Moisés vai falar com Deus, Moisés responde de onde Moisés está. E essa é a primeira coisa que eu queria que você analisasse. Nós sempre respondemos ao Senhor, tá? De onde estamos. E seria tão bom se nós respondêssemos ao Senhor. Respondemos de onde estamos. Deus, de onde estamos. Moisés estava em um lugar pessoal, da sua vida pessoal, e ele responde o Senhor dali. Deus falou
Falou de onde? De onde ele estava. De onde ele estava. Deus fala de onde ele está. Só que lugar é esse que Deus está? É isso que eu queria comparar. Onde o homem está quando ele responde, onde Deus está quando ele fala. Deus, louvado seja o seu nome, está sempre na sua glória, no seu lugar de autoridade, de onisciência, de onipotência, e a gente precisa prestar atenção nisso, porque toda vez que ele fala com a gente, ele não está falando do lugar de onde nós estamos. Ele não fala conosco de onde a gente está. A gente precisa acordar quando está diante da voz do Senhor. E é essa a lição, é uma lição meio subtle, como diz em inglês, uma lição meio difícil de captar, mas toda vez que Deus fala conosco, a gente responde de onde a gente está, da posição do homem. E isso não adianta, isso termina sendo uma resposta inadequada, como nós vamos ver. Deus fala da sua glória, Deus fala da sua capacidade, Ele fala a partir da sua onipotência, Ele fala a partir dos seus planos perfeitos, Ele fala a partir do seu amor perfeito, Ele fala a partir da sua sabedoria perfeita e plena. De onde Deus fala? Ele fala desse lugar de soberania. Eu queria colocar até uma outra coisa aqui. Deus fala a partir de um lugar de obras completas. Obras completas. Sabe, quando Deus fala com a gente para iniciar alguma coisa, Ele está falando de algo que Ele já fez, Ele já realizou. Porque Ele é o Senhor, Ele fala a partir de um lugar de obras completas. Esses dias que nós estamos celebrando os 20 anos da igreja, eu tenho adorado o Senhor e celebrado as obras que foram completadas até aqui. Então o Senhor tem falado comigo, eu estou completando algumas fases nesta igreja. Eu estou completando algumas fases na sua vida, pelo passar dos 20 anos. Eu estou completando umas fases. Só de você caminhar a Deus em 2 décadas, Ele completa uma coisa com você. Só de você caminhar o tempo, Ele completa algo. Entende? Então, Ele fala desse lugar. Só que nós respondemos de onde nós estamos. De um lugar de vazio, de um lugar de inexperiência. Nós respondemos da nossa incompetência. Nós respondemos da nossa incapacidade e do nosso despreparo. Nós respondemos da nossa fragilidade. É daí que nós respondemos. Tá, Deus fala com Moisés, da sarça, vai lá, liberta o meu povo. Não, eu não posso. Não, eu não sei falar. De onde está vindo a resposta de Moisés? De onde ele está como ser humano? A gente precisa sair desse lugar para poder responder ao Senhor de uma forma adequada. Porque nós precisamos responder ao Senhor. Deus vai falar conosco. Alguém diz, Deus vai falar comigo. E Ele não vai querer que você... eu falei, e você vai ficar em silêncio e não vai fazer nada. Não, absolutamente não, meu amigo. Você vai ter que responder. Uma resposta você tem que dar. Qual vai ser? De onde você vai responder? De onde você está? Ou será que Deus já te colocou... Deus já te colocou num lugar... de onde você pode responder positivamente para Deus. Sabia? Deus tem que transportar a gente para um lugar de onde, quando Ele falar com a gente responder adequadamente. Porque geralmente a gente responde inadequadamente. Porque a gente está falando do lugar errado. Então, Moisés, Deus fala de onde ele está, Moisés responde de onde ele está. O que Deus vai ter que fazer? Transportar Moisés desse lugar. Senão ele não vai dar respostas corretas ao Senhor. Infelizmente, esse texto é um texto triste. É um texto que você vai ver, nesses poucos versos aqui, que Moisés acende a ira de Deus. Preste atenção, de tão inadequada é a resposta e decidido a ficar nesse lugar, Moisés não permite Deus mover ele de lugar. Gente, esse texto é assustador. Essa revelação que Deus me deu dessa vez é assustadora, porque Moisés obriga Deus a se adaptar ao que Moisés está propondo. Mas ele não move o pé do lugar. Eu não sei falar, eu não gosto de falar, eu sou gago, e você não vai me usar desse jeito, porque eu não vou deixar. Eu não vou deixar.
Ou você usa Arão para falar, ou eu não vou. E ele bateu o pé, e foi assim até o final. E Deus não conseguiu mudar ele. Deus teve que aceitar assim. Mas não era esse o plano do Senhor. Eu queria te perguntar, como obreiro do Senhor, ou como servo de Deus, que resposta você está dando? Você está obrigando Deus a se adaptar à sua resposta? Ou você está num lugar onde você responde positivamente a qualquer que seja a proposta do Senhor? Só queria te falar que as propostas de Deus para nós, as coisas que Deus fala com a gente, são assustadoras para qualquer ser humano, tá? Eu estou lá em Chelsea, ele vai falar assim, vai lá pastorear aquela igreja em Marlborough. Eu falei, não quero, eu estou busy. Eu não tenho mais, eu preciso mais de ovelha, eu tenho que dormir domingo à tarde. Ele falou, não, acabou o soninho da tarde, você vai agora pastorear a igreja em Marlborough. Entende? As propostas de Deus são desafiadoras. Então, deixa eu te falar o que Moisés inclui na resposta dele para Deus. O que ele falou? Eles não me crerão, eles não me ouvirão, eles não vão acreditar que você me enviou. Em outras palavras, a primeira resposta de Moisés é me. Eles não me crerão, eles não me ouvirão, eles não acreditarão que você apareceu a mim. Quem? Eles. Quando Deus fala com Moisés, Moisés responde com quem? As pessoas. Na cabeça de Moisés, a preocupação dele é as pessoas. Eles não vão me acreditar, eles não vão me ouvir, eles não vão entender que você falou comigo. Tá? Mesmo Deus falando conosco, nós preferimos nos identificar com as pessoas e não com aquele que falou conosco. Essas são as respostas inadequadas. Nós colocamos as pessoas no lugar. Eu tenho medo do que as pessoas vão falar, eu tenho medo de que as pessoas não vão acreditar em mim. Deus falou comigo, mas eu não vou falar nada, porque eu acho que eles não vão acreditar se eu for falar. Você está igual a Moisés. Você está colocando as pessoas diante daquilo que Deus falou. Essas são as nossas respostas inadequadas ao Senhor. Aí no versículo 2, Deus começa um trabalhar na vida de Moisés. E aqui, eu quero que os obreiros, não só os que estão aqui, mas os que vão ouvir pela internet, passem a ver o trabalhar de Deus na sua vida, porque Deus começa a trabalhar com Moisés e diz assim, o que perguntou o Senhor a Moisés? O que é isso na sua mão? A conversa está começando. Deus fala com Moisés na sarça. Quando Moisés responde para o Senhor, ele responde, eu não posso ir porque as pessoas não vão acreditar. Eu estou preocupado com as pessoas. Aí Deus tira o foco de Moisés das pessoas e pergunta a Moisés o que ele tem na mão. O que ele tem na mão? O que tem na sua mão? Tem uma vara. Deus tira o foco das pessoas e coloca o foco no que tem na mão de Moisés. Até agora, nessa conversa, só tem Moisés, Deus e uma vara. Vou repetir. Tem Moisés, Deus e uma vara. Não tem nada mais. Deus não falou do povo, Deus não falou de Faraó, Deus não falou das pessoas. Deus está conversando com Moisés. E nessa conversa, só tem Deus, Moisés e uma vara. Eu quero te perguntar, por acaso a gente precisa de alguma coisa a mais para fazer um ministério? A não ser Deus, você e a vara que está na sua mão, que é aquilo que Deus colocou na sua vida, que é a unção de Deus, que é a habilidade de Deus, que é o chamado de Deus. Quem mandou você colocar as pessoas no lugar? Você não precisa das pessoas quando você é chamado por Deus. Nós não vamos sem as pessoas. Deus falou, vai. Ele falou, não, sem o povo eu não posso ir. Como assim? Não, eles não vão me ouvir. Eles não vão me acreditar. Moisés está preocupado com a relação dele com as pessoas. Eu queria te perguntar, quando você trabalha na igreja, quando você faz algo, quando você pensa em fazer algo, ou deixar de fazer algo, você pensa em Deus ou pensa nas pessoas? Porque obreiro, ele tem que saber por que ele faz as coisas. E por que ele deixa de fazer também.
Porque a maioria das pessoas até começa a fazer por causa do Senhor. Mas na hora de parar, não, a irmã falou mal de mim, não, o pastor, não, para por causa das pessoas. Presta atenção. Deus, Moisés e a vara. Não tem mais nada. Deus tira o foco de Moisés das pessoas e pergunta para ele, o que você tem na mão? Deus não perguntou quantas pessoas tem com você, quantas acreditaram em você, quantas vão te ajudar. Ele não perguntou, Deus não quer saber. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu saí daquele jejum de 2017, que eu entrei em 2018 com uma palavra de Deus, vai orar pela igreja. Aí eu chamei 2 obreiros da igreja para orar comigo. Aí eles foram uma vez eles foram os 2, alegrezinhos, oramos. Na segunda vez só foi um. Na terceira vez o outro também não queria ir. Aí eu comecei a ficar ofendido. Eu falei, Senhor, nem povo para orar comigo, não tem. Aí Deus falou para mim, quem te mandou chamar alguém? Eu não mandei você chamar ninguém. Eu não mandei você incluir ninguém em algo que eu te mandei fazer. Mas deixa eu dizer para você, é Moisés, uma vara e Deus. Só que Moisés diz assim, não, mas sem o povo eu não posso ir. Respostas inadequadas dos obreiros ao Senhor. Você tem que ir sem o povo. Você tem que ir sem ninguém. Você tem que ir onde Deus mandou. Ele não botou uma vara. Deus perguntou, o que você tem na mão? Moisés diz, eu tenho uma vara. Aí Moisés, então tá. Então agora eu vou fazer uma obra em você, através dessa vara. Porque antes de eu te enviar as pessoas, eu tenho que fazer uma obra em você. Eu tenho que fazer uma obra em você, tá? E os obreiros precisam entender isso, tá? Nós temos Deus, que é a razão de tudo. Nós temos a vara nas mãos, que é o chamado, a unção, a habilidade que Ele nos deu, tá? E às vezes nós queremos ignorar tudo isso pelas pessoas, tá? Mas há um segredo ministerial. Embora o ministério seja para as pessoas, nós não podemos focar nelas, nem depender delas. Tá? Nosso chamado não tem a ver com as pessoas, tem a ver com os propósitos de Deus e com o Deus que nos chamou. Aí Deus diz para Moisés no versículo 3, pega essa vara e lança ela no chão. Moisés lança a vara no chão. O que Deus está dizendo é, deixa eu tratar com você primeiro. Moisés joga a vara no chão e Moisés tem uma surpresa. Senhor, ela está viva. Está viva a vara. E outra coisa, virou uma cobra. E aí, o texto diz que Moisés fugia dela. A vara no chão é a nossa unção em ação. A vara no chão é você partir para o trabalho. E aí, o que acontece? Quando você parte para o trabalho, você descobre que a vara se tornou uma cobra. E que ela está viva. E aí, você foge dela. Tem muita gente fugindo da sua unção. Fugindo daquilo que parece um perigo na sua vida. Presta atenção. Parece um perigo. Alguém diz comigo, parece um perigo. Uma vara é uma coisa inofensiva, mas uma cobra é outra coisa. Tem muita gente que acha que o ministério é só uma vara. Porém, quando você lança ela no chão, quando você entra no ministério, você descobre que ela vira uma cobra. Você descobre que ela vira uma cobra. E a sua tendência é fugir dela, muitas vezes, tá? Só que você vai descobrir que o que parece um perigo, não é um perigo. É uma autoridade. Sabe por quê? Quando Moisés pega ela pela cauda, ela torna uma vara de novo. Aquilo que parece um perigo é apenas uma autoridade. Alguém diz comigo, autoridade ministerial. Parece uma cobra. Muitos obreiros não descobriram isso ainda. Eles não sabem o que é o que eu estou falando. Porque quando você pega o vecchio da igreja para limpar a igreja, como eu já falei, o diabo fala assim, você não vai limpar o cinema? Ele mandou limpar isso aí. Você não vai limpar a academia em tal lugar? Você vai limpar aí agora? Então agora tem uma cobra atrás de você. Porque todo ministério aqui tem uma cobra atrás de você.
É aí onde você é obrigado a tomar a vara pela mão e usar a autoridade. Alguém diz comigo, não existe ministério sem autoridade. Tem um monte de crente, ovelhinha de Jesus, com pirulito na boca, docinho, e sorrindo, e querendo fazer a obra do Senhor, e pastores ingênuos que colocam essas ovelhinhas para fazer essas coisas, e as cobras começam a correr atrás delas, e ninguém sabe o que fazer. Nem os pastores sabem, nem os obreiros sabem. Aí fica todo mundo mordido de cobra, e fica todo mundo ferido, um monte de decepção e de problema nas igrejas, porque eles não sabem que uma vara é um perigo que precisa ser resolvido com autoridade. Deixa eu falar para você. Igreja só funciona com autoridade. Você quer cantar? Não é a sua voz. Não tem a ver com a sua voz. É lógico, se ela estiver desafinada, nem tenta. Vai arrumar ela primeiro. Mas digamos que você tem uma voz afinada, que você tem o dom. Mas você não tem autoridade, vai cantar no City Hall. Canta em outro lugar. Porque na igreja você tem que ter autoridade para cantar. É autoridade espiritual. Entende? Você sabe tocar bem? Tranquilo. Mas é autoridade espiritual onde você está. A vara, Deus está lidando com o que está na mão de Moisés. O que está na sua mão? O que você sabe fazer. Eu quero te perguntar pelo Espírito de Deus nessa noite. Quando você joga ela no chão, você sabe lidar com a cobra que ela vira? Vou perguntar mais uma vez, mais devagarinho. Quando você joga essa vara no chão, você sabe lidar com essa cobra que vai vir para você lidar com ela com autoridade? Porque é isso que o ministério é. Tá? Você entra em conflito espiritual e Deus está lidando com Moisés. Primeiro, Deus não lidou com o povo ainda. A vara vira cobra, Moisés foge dela, mas aí Moisés reconhece, aqui tenho uma autoridade na mão. Eu queria que você soubesse que nesse texto, Deus está dando 3 sinais para Moisés. O primeiro é o da vara, o segundo vai ser a mão no peito, e o terceiro. E Deus está dizendo assim, se eles não crerem no primeiro sinal, eles vão crer no segundo. Se eles não crerem no segundo, eles vão crer no terceiro. Agora está falando em relação ao povo. Porém, agora nós vamos para o versículo 4, onde o Senhor diz a Moisés, verso 5, verso 6, na verdade. Mete agora a mão no teu seio. Bem, então agora, é o seguinte, nós estamos no versículo 6, Deus continua trabalhando com o seu obreiro. Deus continua trabalhando com Moisés. Primeiro, joga a vara no chão, e ela se torna cobra, e agora se torna vara de novo. Mas agora, mete a mão no teu seio, e Moisés encontra uma lepra no seu seio. Imagina essa experiência. Eu queria que você pensasse nessa experiência aqui. Deus falou com Moisés, agora põe a mão no seio, no seu peito. Moisés coloca a mão no seu peito. No peito de quem Moisés colocou a mão? No dele. O que ele achou lá? Uma lepra. O que Deus está querendo falar com o obreiro? Que ele tem que lidar com a lepra que está nele primeiro, antes de lidar com a lepra que está no povo. Só que Deus precisa fazer o obreiro encontrar a sua lepra primeiro, porque ele não encontrou ainda, ele não achou. Aí Moisés, o Senhor diz, não, coloca a mão aí, eu vou te mostrar onde está. Coloca a mão no teu peito, e eu estou trabalhando com você ainda. Eu vou te mostrar a tua lepra primeiro. Eu vou curar a tua lepra primeiro, para você ter uma experiência para curar a lepra do povo. Eu queria ajudar ao obreiro a entender essa noite que toda vez que você vai ministrar ao povo, você vai lidar com a lepra do povo. Ei, não tem outra coisa que a gente faz aqui, a não ser lidar com a iniquidade do povo. Nós lidamos com a doença do povo. Nós lidamos com a carência do povo. Nós lidamos com todo o problema que o inimigo está causando no povo. Nós lidamos com os efeitos do pecado no povo. Nós somos um sacerdote chamado por Deus para lidar com a lepra no povo. Para que você faça isso, você tem que ter tido uma experiência com a sua própria lepra. Você tem que ter tido uma cura em você mesmo.
O obreiro formado por Deus não é o que foi formado num seminário, é o que foi formado por Deus. Ele foi formado por Deus na vida dele, no tratar de Deus com a vida dele. Ele não precisa ter necessariamente um seminário, desde que seja um homem ou uma mulher que lê a Bíblia, a palavra de Deus, e uma vida de oração. Esse é o seminário que os nossos antepassados tinham, antes de ter escola teológica, era isso que eles tinham. Os apóstolos não tiveram seminário. Os apóstolos tiveram uma vida de comunhão com Deus, eles tinham tempo com Deus, de oração, e eles tinham a palavra, e eles viviam cheios do Espírito Santo, e assim eles ministravam. Então, Moisés encontra a sua lepra no seu peito. Palavra para vocês, ainda hoje eu encontro lepras no meu peito. Ainda hoje eu estou encontrando lepras no meu peito. Vocês não sabem, mas eu estou em mais um jejum de 40, comecei sexta-feira passada, porque Deus me mostrou mais uma lepra para eu lidar. Eu estou lidando com mais uma lepra na minha vida. Eu estou num jejum de 40 dias, tá? Porque eu estou resolvendo uma situação com o Senhor. Tá? Uma situação que Ele me revelou. Onde Ele me revelou? Aqui, ó. A mão aqui. Não existe mensagem fora daquilo que Deus fez em nós. Não existe autoridade fora daquilo que Deus fez em nós. A igreja não é um lugar onde a gente aprende a fazer uma coisa e ensina para os outros. Não, a gente é aquilo e a gente passa aquilo para os outros. Ninguém canta da música que aprendeu, você canta do espírito que você tem. Ninguém toca da sabedoria que você aprendeu na escola, você toca do espírito que você tem ou que você não tem. Porque eu tenho a experiência de tocar com pessoas diferentes, que você pode tocar com uma pessoa que sabe tocar, mas ela não tem autoridade nenhuma. Então, por exemplo, eu posso estar tocando com um baterista que ele sabe fazer o ritmo, entendeu? E ele me acompanha, mas ele não segue a minha unção, porque ele não tem autoridade. Ele faz o ritmo, ele para onde eu paro, ele tem até sensibilidade musical de me acompanhar, mas ele não tem a autoridade de tocar como eu estou tocando. Eu digo para vocês, obreiros na casa de Deus são formados nessa experiência. Deus está lidando com o seu obreiro e ele dá duas experiências para ele. Joga a vara no chão, resolve a sua unção, lida com o seu dom, descobre os demônios que estão envolvidos quando você parte para ministrar. Resolve o teu problema com essas cobras, lida com elas, aprende a ter autoridade, cresce em autoridade, lida com os demônios que correm contra o seu ministério. Eu pergunto nessa noite, e para quem vai me ouvir depois, você lidou com os demônios que são contra o seu ministério? Vou falar mais uma vez, você lidou com as cobras que são contra o seu ministério. Essa é uma guerra sua contra os demônios, contra a habilidade de Deus em você, a unção de Deus, o chamado de Deus em você. Segunda pergunta, você lidou com as lepras que tem na sua alma? Você teve as experiências de cura, ou está tendo ainda as experiências de cura que você precisa ter, para que Deus possa te enviar ao seu povo? A palavra de Deus sempre é, mete a mão no seu peito, encontre a lepra que está em você, resolva ela, tenha a experiência da cura. Agora, vamos seguir o nosso estudo para o versículo 8. Porque o terceiro sinal está no versículo 8 e 9. Deus já resolveu o problema de Moisés com a vara, resolveu a cura do peito de Moisés, e agora Deus fala do terceiro sinal. O terceiro sinal não tem a ver com Moisés. Eu chamo o terceiro sinal de um anúncio profético público. Vou chamar assim. Anúncio profético público. Porque o que Deus fez Moisés fazer? Ele disse assim, se eles não crerem no primeiro sinal, que é o da vara, eles não creem em você, quando eu já trabalhei em você, na sua autoridade, então mete a mão no seu peito, que eu quero mostrar para eles a cura que eu fiz em você. Presta atenção, nós somos um espetáculo para o povo. Nós somos um espetáculo para o povo. Tá? Então, eu vou mostrar para eles, você é um sinal para eles. Então, eu vou fazer a cura em você, na sua lepra, e você vai dar o seu testemunho, e você vai ser um sinal para eles. Agora, o terceiro sinal não tem a ver com Moisés. Versículo 8, Deus diz assim,
Sucederá que, se eles não te crerem no primeiro sinal, crerão no segundo. E se ainda não crerem nesses dois, nem ouvirem a tua voz, tomarás da água do rio, derramarás sobre a terra seca, e a água que tomares do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra. Isso não tem a ver com Moisés, isso não tem a ver com o povo, tem a ver com um sinal profético, um sinal público que Deus está fazendo diante do povo. O que Deus está dizendo através desse sinal? Deus está dizendo isso aqui, que o que Deus vai fazer agora, que é transformar a água em sangue, é um anúncio de que as coisas vão ficar tão sérias no Egito, que aquilo que é normal como a água, aquilo que é tão básico e tão puro como a água, vai virar sangue. Tá? Se a água de beber vai virar sangue, o que será das outras coisas? Deus está dando um sinal profético, Deus está falando assim, olha, água virar sangue é apenas uma imagem de quão sério é o juízo de Deus com o Egito, como Deus está confrontando os deuses do Egito e o orgulho do Egito. E outra coisa, a água vai virar sangue nesse lugar, tá? E eu estou trazendo a minha vingança sobre 400 anos de escravidão, todo o sangue dos meus profetas, dos meus filhos que foram derramados aqui nessa escravidão, tá? E o sangue dos meus servos e todo o agir de Deus com Moisés e com seu povo tinha esse propósito de confrontar os deuses do Egito, e agora Deus está anunciando. Isso não tem a ver com Moisés nem com os filhos de Israel. Isso agora é um propósito maior. Esse terceiro sinal é um anúncio profético de que Deus está agora fazendo algo terrível no Egito. Então tá bom. Eu peguei o meu profeta, eu trabalhei na vara, no ministério dele, trabalhei na cura dele e fiz ele anunciar o meu ultimato a essa nação. Né? Então, esse era o projeto de Deus para lidar com o povo. E Moisés está ouvindo essa história. Diga comigo assim, Moisés está ouvindo. Presta atenção. Hoje eu estou trabalhando só na resposta inadequada. Essa é uma conversa de Deus com Moisés. Moisés começa a responder ao Senhor, o Senhor fala com ele e tal. Aí, depois de tudo isso que Deus falou com Moisés, chega no versículo 10, e Moisés diz assim, então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu não sou eloquente. Eu não fui nem antes que você falou comigo e nem depois que você falou comigo. Não mudou nada. Em outras palavras, você falar comigo não me muda de lugar. Eu não era eloquente antes de você falar comigo. Não virei eloquente depois que você falou. Não mudou nada. Tá? Porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Gente, Moisés continua falando uma coisa para Deus. Eu sei que você quer que eu vá falar com o faraó e que eu vá libertar o seu povo. Só que eu estou preocupado com o mim. Tá? Eu não sei falar. Eu sou pesado de língua. Tá? Não houve nenhuma mudança em mim. Depois de tudo isso que você falou aí, você curou meu peito, tirou minha lepra. Você já percebeu que Deus faz algumas coisas em você e outras Ele não faz? Porque depois desse milagre todo, joga a vara no chão, virou autoridade. Uau, adquiriu autoridade. Põe a mão no peito, curou a da lepra. Mas uma coisa Deus não mudou, a boca de Moisés. Presta atenção, há milagres que Deus faz em nós e alguns que Ele faz questão de não fazer. E o nosso problema vai estar justamente nesse. Eu me lembro, quando eu era solteiro, a minha briga com Deus era só com a solteirice. Aí Deus me abençoava, Deus fazia isso, fazia aquilo. A única coisa que Ele não fazia era me casar. O meu problema com Deus era esse, naquela época. Tipo assim, você faz tudo, mas não resolve a minha maior distração, que era onde o inimigo me distraía. Então é o seguinte, Moisés diz para Deus assim, isso tem muito a ver comigo, tá? Eu não sei falar bem, e Moisés continua no centro da situação. Toda vez que um obreiro dá uma resposta negativa para Deus por causa de si mesmo, seja por incapacidade,
por sua incompetência, por sua inferioridade, por sua indignidade. Eu não sei como é que você se sente. Deus não está perguntando como você se sente. Deus não está querendo saber a respeito de você. Ele está querendo saber que Ele tem um projeto para você, Ele tem um chamado para você, e Deus tirou você, mas você continua colocando você no meio da conversa, e você está dizendo para Deus, eu não sei falar, e Deus não te perguntei se você não sabe falar. Você acha que eu não sei se você não sabe falar? Gente, isso aqui foi sério, sabe por quê? Quantas vezes nós raciocinamos a obra de Deus através de nós, através do que nós somos, ou do que não somos, do que sabemos, ou do que não sabemos, tá? Ou do que nós podemos, ou do que não podemos. Deus não perguntou nada disso. Deus perguntou a Moisés, quantas línguas você fala? Moisés, você ainda lembra como fala egípcio? Moisés, você fala bem, como é que está o seu egípcio hoje? Está bem? Deus não perguntou. Deus não perguntou, Moisés, você está bom aí para dirigir um povo? Você está bom para ser líder? Deus não perguntou nada disso. Ele chegou e falou algo para Moisés. É muito fácil para nós darmos uma resposta inadequada ao Senhor. Eu queria te perguntar no seu coração, qual resposta você está dando? Porque tem gente que está dando uma resposta inconsciente, silenciosa, inconsciente. Algumas respostas são assim, enquanto Deus não resolver aquele problema, eu não vou fazer nada. Deus sabe que eu não posso. Se Ele não resolver aquilo, eu não vou fazer. Se Deus não fizer isso para mim, eu não vou fazer. Deus está sabendo essa rebelião que está lá dentro. Às vezes é uma rebelião silenciosa, inconsciente, que a pessoa tem uma resposta inadequada ao chamado do Senhor. Eu não gosto disso que Deus fez, eu não gosto do meu casamento, eu não gosto do lugar onde eu estou, eu não gosto desse trabalho que eu tenho, eu não gosto da igreja onde Deus me colocou. Eu tenho alguma resposta que alguém está dando, racionalizando a obra do Senhor. Presta atenção, qual é a palavra de Deus aqui? Versículo 11. Replicou o Senhor a Moisés. Quem fez a boca do homem, Moisés? Quem fez o mudo? Presta atenção, irmãos. Quem fez o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Presta atenção no que o Espírito Santo veio falar comigo. Deus está dizendo para Moisés, você é gago? Quem te fez assim? Foi sua mãe? Quem te fez assim? Eu fiz você assim. E quer saber de uma coisa? Eu quero usar um gago. Você vai deixar? Não, você não vai me usar gago, porque eu não aceito gaguejar na frente de Faraó. Eu gaguejar na frente de Faraó? Jamais. Eu não vou passar essa vergonha. Eu não vou passar essa humilhação. Você não vai fazer isso comigo. Deus, mas é isso que eu quero fazer. Porque quem fez o surdo, quem fez o mudo, quem fez o gago, quem fez o cego? Eu, o Senhor. Quem está entendendo a palavra do Senhor aqui, para mim? O que Ele falou comigo aqui? Lembra que eu falei que as propostas de Deus para nós são muito desafiadoras? Ele pega um gago e manda ele falar. Ele falou, por que você não pega uma pessoa que fala bem? Ele falou, porque eu não quis. Eu quis pegar um gago. Imagina Moisés chegar de frente e falar, Faraó, deixa o meu povo ir. Moisés não queria passar por isso. Eu queria perguntar, o que você está dizendo para Deus que você não vai passar? Você não vai fazer isso comigo, Senhor. E Deus é mesmo? Eu não posso fazer isso com você. Presta atenção, irmãos, que Moisés foi tão determinado que ele não abriu mão até o fim. Respostas inadequadas vêm de uma dureza nossa, de um apego nosso a nós mesmos. O Espírito Santo falou comigo assim, no caso de Moisés, ele estava querendo usar um gago. Mas Moisés frustrou o plano do Senhor. Não vou deixar você usar um gago. Gente, isso aqui para mim foi muito sério. Isso aqui para mim foi muito sério. Presta atenção no versículo 12. Qual era a promessa de Deus para Moisés? Vai, pois, agora, como gago. Presta atenção que no versículo 11, ele acabou de falar, quem fez o gago? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Então, verso 12, vai, pois, agora, e eu o quê?
serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. O que Deus está dizendo para Moisés? Eu vou colocar uma graça na sua boca de gago, porque eu quero me manifestar na boca de um gago. Moisés falou, não vou deixar, não adianta, não adianta, eu não vou nesse plano. Nem que você vá comigo, nem que você ponha a sua graça na minha boca, não vou. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Rebelião, decisão de não deixar o Senhor usar. Deixa eu lembrar aqui uma parte da experiência que eu passei em 2017, que uma das razões que eu estava entristecido com o Senhor, né, é porque a igreja estava ruim. A igreja estava ruim. A igreja diminuiu bastante, a igreja estava ruim. E Deus falou para mim assim, você está em rebelião comigo. Eu falei, como assim? Ele falou assim, você quer a igreja melhor do que ela está. Você quer a igreja melhor do que eu quero que ela esteja agora. Presta atenção nessas palavras. Você quer a igreja melhor do que ela está agora. Aí Deus perguntou para mim assim, se eu não quiser que ela esteja boa agora, qual é o seu problema? Quem é você para não aceitar a igreja do jeito que ela está? Quem você pensa que você é? Deus falou para mim assim, você tem mais zelo pela igreja do que eu. Estou melhor do que Deus agora. Right? Por quê? Zelo, perfeccionismo, né? Desejo de que a obra... Quem pode sondar o coração nessa manhã, nessa noite, o seu próprio coração, em relação ao seu trabalho para Deus? Será que surge algum motivo de irritação em você quando a coisa não sai do jeito que você gostaria? Será que surge alguma frustração em você quando não sai do jeito que você gostaria? Para Deus tem que ser o melhor. E Deus, isso aí está muito além do que eu queria. Eu digo para vocês, a obra de Deus é mais simples do que a gente pensa que deveria ser. Eu me lembro dos meus dias de reger coral. Só para vocês terem uma ideia, já tem várias semanas, viu? Tem muito tempo atrás. Porque eu tinha 17 anos quando eu comecei. Eu regi coral durante 6 anos. Então, 17 a 23 anos. Então, você pode imaginar que a minha experiência, tanto cristã como emocional, como espiritual, era muito pequena. Right? Mas eu tinha um zelo muito grande. Eu era um músico e eu queria as coisas perfeitas. Right? Então, é o seguinte, era um problema para mim. Porque na igreja, ninguém sabe música. Os irmãos cantam de boa vontade. Right? Mas eu queria que saísse afinado. Deus começou a mostrar para mim que a qualidade para Ele é uma coisa mais simples e menos exigente do que aquilo que eu queria. Sabia que a gente tem às vezes um standard muito, muito alto, igual Moisés aqui. Moisés, Deus, gago não fala para não. Você está pensando o quê? Eu vim de lá, Deus, eu era do palácio, eu nunca vi gago falar. Agora você vai mandar eu para Deus? Não, eu não posso aceitar isso. E Deus, mas se eu quiser que um gago faz uma cena lá no palácio dele, qual o seu problema com isso? Não, eu tenho problema, eu não vou aceitar, honestamente, eu não. Deus falou comigo em 2017, que uma outra área que eu estava em rebelião com Ele, presta atenção, é que Deus não tinha me dado músico na igreja. Deus começou a nos dar música agora. Quem notou que Deus começou a nos dar música agora? Né? Tem um casal que faz louvor lá em Chelsea, né? Vieram fazer aqui, o irmão toca piano. Nunca teve antes. Mas eu queria ser o pastor. Sabe, esses pastores que chegam na igreja, vai para o primeiro banco e está o louvor lá, e está adorando, depois ele vai pregar? Eu queria isso. E Deus falou, não, eu quero você no teclado, todo culto. Eu falei, mas eu não quero. Eu falei, e daí? É o que eu quero. E você está em rebelião comigo. Ô, gente, hoje é uma palavra para os obreiros. Há alguma rebelião em você?
Ou procura descobrir onde está. Sonda o seu coração, porque Deus pode estar falando, olha, eu quero uma resposta mais adequada, eu tenho um ministério, mas você está respondendo de onde? De uma preocupação, né, com a sua performance? Então, Deus prometeu no versículo 12, eu vou ser com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Eu quero ir a ungir um gago para falar. Moisés não permitiu. Eu queria lembrar nessa noite que nós temos o poder de interferir nos planos do Senhor. Nós não somos um robô, nós não somos AI. Nós somos um ser humano que tem uma vontade que Deus respeita. A palavra de Deus diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Isso está no versículo 14. E se acendeu contra Moisés a ira do Senhor, porque ele se recusou a deixar Deus usar Moisés no estado que ele estava. Deixa eu falar para vocês que nas minhas rebeliões que eu estava, eu chamei a pastora Gel um dia, eu falei para ela, eu tive uma revelação do Senhor que eu estava em rebelião em relação à igreja, eu quero convidar você para a gente se humilhar, entregar essa igreja ao Senhor. Nós entregamos a igreja. Nós dissemos para o Senhor assim, a igreja está ruim, nós aceitamos ela do jeito que ela está. Mas se ela piorar, nós aceitamos também. E se o Senhor acabar com ela, nós não vamos reclamar. Nós aceitamos também. Há muitos obreiros em rebelião com o Senhor. Pastores, pessoas que não aceitam coisas que Deus está permitindo, que Deus está fazendo. A igreja é do Senhor não é? Ele faz o que ele quiser com ela ou não faz? Se ele quiser acabar com ela, ele pode? Não, pastor. Que isso, pastor? Deus fecha. Espera aí, mas a igreja não é do Senhor? Se ele quiser fechar a igreja, ele não fecha ou não? O mesmo Deus que abriu, fecha. E não é só o diabo que fecha a igreja, não. Deus também fecha. Sabe, lá em Apocalipse, quando ele está falando com as 7 igrejas da Ásia, o que ele fala? Se não te arrependeres, eu removerei o teu candeeiro. O que Deus está fazendo? Vou fechar as portas. Então tá. Vamos lá. Versículo 13. Moisés se recusa a trabalhar no método do Senhor. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia-te pela mão daquele a quem tu has de enviar. Gente, eu nunca vi uma pessoa resistir tanto a Deus, Deus falar e ele dizer não, Deus falar de novo e ele dizer não. Quem está falando é Deus e ele está dizendo não o tempo todo. Eu queria mencionar aqui 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Nosso tema hoje é respostas inadequadas dos obreiros ao Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, o Espírito Santo disse através de Paulo, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são. Se Deus escolheu você, e você olha para você e não vê capacidade nenhuma, lembra desse versículo aqui? Se Deus escolheu você e você vê muita incompetência em você, mas Ele escolheu você, Ele escolheu a pessoa certa. Na verdade, Ele está querendo usar um incompetente. É exatamente isso que Ele está querendo fazer. Alright? Aí você vira para Deus e fala assim, não, mas eu sou incompetente para isso. E Deus, mas eu já sabia disso antes de te chamar. Não é novidade para mim. Eu só quero que você deixe eu cumprir o meu método. Você vai deixar ou vai se rebelar? Eu digo para você, exige uma grande morte da carne. Você deixar Deus usar a sua incompetência. Você deixar Deus usar o seu despreparo. Você deixar Deus usar a sua indignidade, a sua inferioridade. Deixar usar você no estado que Ele te pegou, no estado que Ele quer. E você não dizer, não. Mi só vai assim. Mi não fala com o faraó assim, gaguejando, não. Mi só fala bonitinho. É orgulho nosso ou não é? É rebelião nossa ou não é? Exige uma morte da carne.
para que possamos dar uma resposta adequada ao Senhor. Eu te pergunto, qual a dificuldade que um obreiro completamente capaz, completamente experiente, completamente naquela área, Deus chama ele para fazer alguma coisa, qual a dificuldade que ele vai ter para responder ao Senhor? Estou prontinho, Senhor, me manda, eu já queria mesmo ir lá pregar, me manda mesmo. E Deus e se eu pegar um que não sabe, não tem mensagem, não sabe o que falar, nunca foi lá, não conhece ninguém, e mandar ele ir? Não, ele resiste na hora. Ele fala, Senhor, eu. Então, eu queria que você soubesse que Deus se adapta a nós. Eu não sei se você já pensou nisso aqui. Eu queria colocar aqui o Deus que se adapta. Alguém já pensou nisso? Deus se adaptar a nós? O Deus que se adapta. Sabe o que Deus foi obrigado a fazer? No versículo 14 diz que acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Olha o que Deus fala. Eu sei que ele sabe falar bem. Ei! Primeiro, Deus sabia que Moisés gaguejava. E Deus sabia que Moisés tinha um irmão que falava bem. Mas Deus foi lá e chamou Moisés. Será que Deus não sabia que Arão falava bem? E aí Deus disse para Moisés, eu sei que Arão, teu irmão, sabe falar bem. Eis que ele também sai ao teu encontro. E vendo-os, alegrará em seu coração. Então, verso 15, tu, pois, lhe falarás, porás as palavras na sua boca. É, tipo assim, Moisés, é assim que você quer? Moisés, é assim que você quer? Então tá bom. Eu vou ser obrigado a fazer do jeito que você quer. Você vai e fala para Arão as palavras. Põe na boca dele, tá? E eu serei com a tua boca e com a boca dele. E ensinarei o que vocês haverão de falar. Ele falará por ti ao povo. Assim ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Deus teve que se adaptar ao projeto de Moisés. É incrível como alguns de nós força Deus a tolerar coisas que não era suposto ele tolerar. Quando você vê alguns ministérios, Frankenstein, é porque o homem obrigou Deus a... Sabe, às vezes algumas coisas só funcionam daquele jeito. Porque o homem não dá outra chance de Deus fazer do jeito que ele queria. Sabe, quantos problemas Arão deu para Moisés, inclusive de fazer o bezerro e etc. Arão falava tão bem que ele resolveu aquele problema, né? Traz aí os... Né? Politicou com o povo, falava tão bem, traz aí o ouro que eu faço aqui o Deus para vocês. Yeah? Então, a pergunta final da nossa aula aqui nessa noite é o seguinte: até quando nós daremos respostas inadequadas ao Senhor? Até quando? Até quando nós ficaremos presos em nós mesmos e obrigaremos o Senhor a se adaptar a nós, para Ele poder nos usar? E faremos Deus tolerar coisas que não estavam no plano dEle, tolerar essas coisas na nossa vida. Entendeu? Então, eu quero terminar com a palavra-chave para os obreiros, que é a palavra para mim, né? Para todos os obreiros, que é o mais difícil para o obreiro ao fazer a obra do Senhor é isso aqui: morrer para si mesmo. Tá? Para si mesmo. O mais difícil para um obreiro ao fazer a obra do Senhor é morrer para si mesmo. E não é só morrer para o orgulho e a soberba. É morrer para a inferioridade. Morrer para a incapacidade. Morrer para a incompetência. Para o sentimento de despreparo. Porque tudo isso são frutos da carne. Tudo isso são frutos da carne. Saia do centro. Isso não tem a ver com você, nem com os outros, mas tem a ver com aquele que te enviou. O que diz Josué 1:9? Quais as primeiras palavras de Josué 1:9? São apenas simples palavras. Essas aqui que eu queria que você gravasse só. Josué 1:9. Não te mandei eu. That's it. Não te mandei eu. That's it. Essa é a única palavra que um obreiro tem que se preocupar. Não foi o pastor que te mandou, não foi sua mãe que te mandou, nem você se mandou. Não te mandei eu. Mandei um gago.
mandei um cego, mandei um surdo, olha, lembra de Amós, que Deus chamou ele para ir profetizar? Quando ele foi profetizar lá, o cara falou, ei, você vai profetizar lá no teu lugar, que aqui não é lugar de você profetizar. Ele falou, nem profeta eu sou plantador de sicômoro. Deus pegou um cara que não tinha nada a ver com o negócio dos profetas e mandou, vai profetizar lá. Ele foi, um plantador de sicômoros. O cara era agricultor, mas obedeceu à voz do Senhor. Não se rebelou contra o plano. Não te mandei eu? Eu queria que alguém perguntasse aí no seu coração aí. Deus não mandou? Te mandou ou não mandou? Te mandou ou não mandou? Vai? Então o que você está esperando? Você está racionalizando? Você está discutindo? Você está resistindo ao Senhor? Você está dizendo, eu só vou quando você me casar. Eu só vou quando você me fez. Eu só vou quando você pagar a minha dívida. Eu só vou quando você me curar. Eu só vou quando. Qual é a condição que você está colocando para o Senhor? Sendo que Ele te mandou. E Ele te mandou no estado que você está. Ele te mandou no estado que você está. Não te mandei eu. Agora, a última frase que eu vou deixar aqui no quadro, para a qual eu quero que você medite, que eu estou falando do ponto que morrer para si mesmo, para você poder ministrar ao Senhor. É isso aqui, produzimos mais em nossa morte do que em nossa vida. Tá? Produzimos mais para o Senhor em nossa morte do que em nossa vida. E agora eu queria levar você para um texto em Juízes. Eu queria te mostrar a vida de Sansão. Juízes, capítulo 16, versículo 30. Presbítero Douglas, você pode ler para mim esse verso? Juízes 16, o verso 30. O que diz ali a respeito de Sansão? (16:30), certo? E disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em toda a sua vida. Nós, obreiros, precisamos lembrar disso. Nós vamos destruir mais inimigos em nossa morte do que em nossa vida. E disse Sansão, morra eu. Antes Sansão só matava. Ele não pensava em morrer. Tem muito obreiro assim. Vou matar esses demônios tudo. Vou acabar com tudo. Vou salvar essa cidade. Vai, mata todo mundo. Mas você não morreu ainda. Você não morreu. Antes Sansão só pensava em matar. Entendeu? E deixa eu te mostrar um texto, vou pedir para o presbítero Douglas ler esse texto também, que é Juízes 15, do verso 15 até o 18, você vai ver uma época em que Sansão só matava, tá? Sansão só matava, ele não pensava em morrer, ok? Juízes 15, do verso 15 até o 18. E achou uma queixada fresca de jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar de Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Sansão não estava pronto para morrer. Matei 1000, matei montões. Você quer me matar agora? Eu não posso morrer agora.
Você não pode morrer agora. Tem muito obreiro jejuando, orando e pedindo: Senhor, me salva, Senhor, me salva, Senhor, não deixa eu ser envergonhado, Senhor, não deixa eu ser... Jesus pode ser envergonhado, eu não. Senhor, não deixa eu levar bofetada na cara. Jesus pode, eu não. Não deixa eles me crucificar. Jesus pode ser crucificado. Eu não, eu não posso. Tem muito obreiro pedindo, orando: Senhor, matei 1000, Senhor, estou matando, Senhor, estou fazendo a tua obra, mas eu vou morrer agora? Eu não posso morrer. Eu queria perguntar a você, como obreiro, você está em Juízes 15 ou você já chegou lá no 16? Eu estou caminhando para o 16, eu estou lutando para ficar lá. Eu estou lutando para ficar lá. Porque muito mais matou Sansão na sua morte do que na sua vida. Você pode, por gentileza, ler de novo o Juízes 16, 30? E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em toda a sua vida. Como eu disse essa noite, uma palavra para obreiros. Os que já estão aqui pegaram ao vivo. Os que não estão, eu quero que ouça pela internet. Essa foi uma aula para obreiros que edificou a todos nós, como eu disse no começo dessa aula. Todos nós somos obreiros porque nós somos sacerdotes do Senhor. Eu convido você para a gente vir para o altar orar. Como você vê, hoje nosso estudo terminou mais cedo, mas nós vamos gastar um tempinho na oração aqui. Nós vamos orar pelo nosso ministério, pelo nosso chamado, pela nossa resposta, né? Que respostas você tem dado ao Senhor? Que respostas, que respostas, que respostas. Que respostas temos dado ao Senhor? Vem mais para pertinho, irmãos. Vamos ficar mais perto uns dos outros aqui. Alguém disse para Deus: Senhor, eu sou chamado por Ti. Eu fui chamado para fazer uma obra. O Senhor sabe se eu estou resistindo, se eu estou aceitando. Qual tem sido a minha resposta? Deus, será que eu estou preocupado como Moisés, preocupado com a minha aparência, preocupado como que vai ser a minha performance? Eu não quero passar vergonha, eu não quero ser humilhado. O que eu estou preocupado? Tu podes usar uma pessoa incompetente, tu podes usar um gago, tu podes usar uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa que não tem situações, uma pessoa que não tem experiência, tu podes usar. Aliás, às vezes tu queres usar uma pessoa assim. Eu não quero te impedir de me usar como tu quiseres me usar. Eu não quero ser usado só do meu jeito, que eu gostaria de ser usado. Afinal de contas, Senhor, o barro não pode dizer para o oleiro: o que tu fazes? O barro, Senhor, ele aceita o trabalho do oleiro. Nós somos barro nas tuas mãos. Tu podes fazer o vaso que você quiser fazer. O Senhor é o oleiro, eu sou o barro. Eis-nos aqui nessa noite, como obreiros da casa do Senhor. Senhor, eu oro por todos os obreiros da Bethesda, que faz 20 anos agora. Eu oro pelos obreiros que trabalham nessa casa. Senhor, que nenhum se recuse a ser usado como o Senhor quer usar. Ou às vezes a não ser usado, a ficar de molho, a ficar no canto, a ficar na reserva. Nem disso eu posso me rebelar, Senhor. Não posso me rebelar de ser usado, não posso me rebelar por não ser usado. Não posso me rebelar por nada. Eu quero, Senhor, estar submisso ao Teu projeto, ao Teu plano, ao Teu plano. Senhor, o Teu plano é perfeito. Senhor, quando Tu falas comigo, Tu falas de um lugar de perfeição, de um lugar de soberania, de um lugar de planos perfeitos, de um amor perfeito. Eu não quero Te responder de um lugar de incredulidade. Eu não quero Te dar uma resposta inadequada.
Tu podes usar um caco, em vez de usar um vaso, usar um pedaço de caco, Senhor. Tu usas quem tu quiseres. Tu querias usar Moisés daquela forma, Senhor. Ele resistiu, ele acendeu a ira do Senhor. Eu não quero acender tua ira, eu quero, Senhor, me adaptar a qualquer que seja a maneira que tu queres me usar. Alguém quer se entregar ao Senhor nessa noite? Dizer para ele: eu me entrego, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo ao Senhor, eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo para o teu projeto, eu me rendo para a tua vontade, eu me rendo para a tua maneira, eu me rendo para o teu desejo, eu me rendo para aquilo que o Senhor quiser fazer. Eu me rendo. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Nosso prazer é nos render. Nosso prazer é nos render a ti, Senhor. Nos render ao teu comando, nos render ao teu chamado, nos render à tua forma, nos render. Às vezes, Senhor, nós ficamos nos comparando com outra pessoa e dizendo: Senhor, me usa como o Senhor usa ela, como o Senhor usa ele. E o Senhor não quer fazer isso. O Senhor quer nos usar como nós somos, onde nós estamos, na nossa capacidade ou na nossa incapacidade. Ser bendito, ser louvado essa noite. Eu te adoro nesse lugar essa noite. Que o Senhor não usa só os perfeitos, o Senhor usa os quebrados, o Senhor usa os incompetentes, o Senhor usa os incapazes, o Senhor usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O Senhor é Deus. Eu te adoro e te celebro pela tua maneira, pela tua forma. Os teus métodos são contrários ao homem, a tua lógica é diferente da do homem, Senhor. Eu te adoro e te celebro pelos obreiros que têm sido submissos ao Senhor. Aqueles que têm deixado o Senhor fazer eles passarem por situações de vergonha, às vezes, ou de humilhação, e não se rebelar contra o Senhor. E dizer: você pode fazer de mim o que você quiser, Senhor. Tu és o Senhor. Eu sou apenas o teu vaso. Eu sou apenas o teu vaso. Me usa para qualquer propósito. Eu sou apenas o teu vaso. Sou apenas o teu vaso. Sou apenas o teu vaso. Alguém disse para o Senhor: Senhor, no próximo ano da Betesda, esse 21º ano, que eu seja grandemente usado na Betesda, mas da forma que o Senhor quiser. Não do jeito que eu tenho expectativa, mas da forma que o Senhor quiser. Sabe, eu quero ser usado da tua forma na igreja. Talvez eu não estou fazendo o que eu gostaria hoje, mas que eu faça o que você gostaria, Senhor. Ou que eu não faça o que você não quer que eu faça, Senhor. Se você me quiser de reserva, se você me quiser no banco, se você me quiser em algum lugar escondido, que eu aprenda que esse é o melhor lugar de servir. Alguém dedica o seu serviço ao Senhor e diz: Senhor, essa igreja está aqui e eu estou aqui para te servir nela. Então, o que você quiser nesse próximo ano da Betesda, eu estou pronto, eu estou aqui disposto. Eu quero ouvir tua voz, eu não quero fazer da carne, eu não quero fazer do meu desejo, eu quero fazer o que vem do Senhor para eu fazer. Se não está na fase de eu fazer nada, então eu não quero fazer nada. Se está na fase de eu fazer, eis-me aqui. O que quer. Se você quer que eu pregue, eu vou pregar. Se você quer que eu cante, eu vou cantar. Se você quer que eu fale com as crianças, eu vou falar. Se você quer que eu trabalhe com jovens, eu vou trabalhar. Se você quiser que eu evangelize lá fora, eu vou evangelizar. Se você quiser que eu apenas ore, eu vou apenas orar. Se você quiser que apenas eu jejue, eu vou jejuar. Eu vou fazer o que você quer, Senhor. Eu vou tirar o meu idealismo da frente. Eu vou tirar o meu objetivo. Eu vou tirar o meu sonho da frente. Isso não tem a ver comigo, Senhor. Isso tem a ver com o que você quer, com o que tu queres na tua casa. Alguém diz para o Senhor: eu estou tirando a carne do centro, eu estou tirando ela do lugar de serviço. Estou tirando ela do lugar de serviço, Senhor. Eu estou tirando ela do lugar de serviço. Eu não vou olhar em mim, eu não vou pensar em mim, eu não vou ficar preocupado comigo. Eu não tenho a ver comigo, Senhor. Há um oleiro nessa casa essa noite, trabalhando nos obreiros dos vasos desta casa. Nós estamos aqui, Senhor, para nos submeter a qualquer que seja o seu projeto. Qualquer que seja o seu projeto. Se é para ficar calado, calado eu vou ficar, Senhor. Se é para falar, eu vou falar. Mas é o teu projeto. Venha o teu reino, Senhor, nesse lugar. Seja feita a tua vontade. Toda rebelião caia por terra. Toda rebelião inconsciente, toda rebelião silenciosa, toda rebelião interior, toda rebelião da carne, seja destruída pelo Senhor, nos pés do Senhor. Eu abençoo o trabalho dos obreiros desta casa, eu abençoo o trabalho dos obreiros, que seja de um coração puro, de um coração, Senhor, submisso ao Senhor, sem rebelião, sem condições humanas. Senhor, nós não podemos estabelecer condições para aquilo que tu queres fazer. As condições são o Senhor quem estabelece. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu mover essa noite nesse lugar.
Obrigado pela tua obra tão linda essa noite, nesse lugar. Eu abençoo o próximo ano de trabalho da Bethesda. Eu abençoo os próximos 5 anos de trabalho da Bethesda. Eu abençoo os próximos 10 anos de trabalho da Bethesda. Eu declaro, Senhor, que os obreiros que estão aqui, eles vão crescer, eles vão crescer, eles vão crescer, eles vão crescer. Alguém diz comigo assim: Senhor, me põe num lugar que eu possa te responder positivamente. Um lugar de fé, um lugar de esperança, um lugar de confiança, um lugar de rendição ao Senhor. Eu te abençoo nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Sabe o que eu senti de fazer aqui enquanto a gente estava orando? Como a gente terminou mais cedo hoje, eu queria dar oportunidade para os irmãos, talvez compartilhar, talvez Deus falou com alguém aqui, que alguém poderia dar um testemunho sobre essa palavra hoje mesmo aqui. Amém. Não, eu até estava pensando de fazer esse testemunho no domingo, que o Senhor estava falando comigo. No domingo, o Senhor, eu estava querendo fazer meu período de oração, e o Espírito Santo falou para mim assim: vai limpar, vai organizar o armarinho do seu banheiro. Eu falei assim: não, Senhor, eu quero orar. Não, eu quero que você organize o armário do seu banheiro. E eu comecei a organizar, e eu fiquei em período de oração, pus lá, eu gosto de pôr uma música instrumental. E aí, quando eu finalizei, aí eu falei assim: nossa, Senhor, quanta coisa que eu tinha que já jogar fora, e quanta coisa que estava lá que eu nem sabia, e tem coisa que eu nem lembrava que estava. Aí eu falei assim: muito obrigado, porque o Senhor me fez, né, chegar aqui e fazer isso. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: e quando você vai começar a fazer isso na sua vida? Para tirar os entulhos que estão aí, que você tem que tirar, que não eram para estar mais aí. E quando você começa a vasculhar, você vai começar a ver coisa que você nem lembrava que estava lá, e você já devia estar usando, e coisa que você nem sabia que está aí, que eu já te dei, e você também não está usando. E aquilo foi impactante, assim, eu falei assim: Senhor, me perdoa. Foi um momento de arrependimento. Eu falei assim: Senhor, me ajuda a vasculhar a minha vida, para mim poder tirar os entulhos que não eram para estar aqui mais, e me fazer usar aquilo que o Senhor colocou já em mim, e eu não estou usando. Uma coisa que eu queria celebrar é o fato de que eu percebo que a Jéssica está sempre ouvindo a voz do Senhor. Ela está com o ouvido aberto. E eu louvo a Deus que Ele está te dando um ouvido para você ouvir. Deus tem corrigido várias áreas, tem várias coisas. É lindo ouvir isso. Mais alguém que quer, por favor, compartilhar? Qualquer irmão, qualquer pessoa. Paz, ontem eu estava orando a Deus e eu estava pedindo intimidade com Deus, né? E veio aquela voz assim bem nítida, assim, e falou assim: intimidade e obediência. E ali eu falei assim: eu não estou ouvindo muito a sua voz, né, Senhor? Eu estou resistindo muito. E ali eu falei, eu fiz uma nova aliança com Deus na minha casa e falei assim: ok, Senhor, então me dá um horário que o Senhor quer que eu vá orar. Qual é o horário que o Senhor quer que eu vou te encontrar? E normalmente, né, eu falo assim, 5 horas. Ele falou assim, 4:30. E eu falei assim, 4:30? E fiquei assim, 4:30, 4:30. E eu falei assim: não, tá bom, Senhor. Se o Senhor falou, é isso mesmo, vai ser 4:30. E no meio da oração, eu peguei meu celular e botei o alarme para tocar 4:30 para me acordar, para mim orar. E eu estava ali de joelho orando para ele. E ele falou assim: agora, porque você me obedeceu, eu vou te libertar. E ele falou assim: começa a ministrar em todo espírito que está te atrapalhando a orar. E aí eu comecei a ministrar e Deus me libertou de todo espírito que estava atrapalhando a minha vida de oração. E ele falou comigo assim: agora começa a ministrar todo espírito que está atrapalhando o teu ministério. E eu comecei a orar, porque e ele não me deu um nome, não foi nome específico normalmente. Ele só falou assim: ora em todo espírito que está atrapalhando o teu ministério. E eu comecei a orar ali e Deus me libertou de todo espírito que estava atrapalhando o meu ministério. E Deus foi e me pediu. E naquela mesma oração Deus me pediu: agora você vai orar 1 semana para a tua família, 1 semana para o teu ministério e 1 semana de experiência espiritual comigo. Então, essa palavra encaixou bastante, porque Deus fala às vezes comigo e eu falo assim: não, Senhor, eu não estou preparada. Não estou preparada. Foi o que eu sempre falo para Deus. Eu não quero... e não é porque eu estou querendo desobedecer a Deus, é porque eu não acho que eu sou digna de fazer a obra dele. Onde que eu estou?
Eu estava pensando se eu ia dar esse testemunho ou não. Mas o pastor deu uma forcinha, né? Um tempo atrás, né, uns meses atrás, eu e a André, a gente tinha tomado uma decisão da gente voltar para o Brasil, né? E nós começamos a orar por isso. Só que a nossa vontade, né, no nosso coração, já estava decidido, né? Era o que a gente queria, era o que, né, eu queria. A gente já veio com o plano de voltar. A gente veio com o plano de da gente ter passar por um tempo aqui, né? Porque a gente não tinha nada para perder. Mas a gente já veio com o plano de voltar para o Brasil, né? E se passaram 6 anos, aí a gente falou, agora é a hora. A minha mãe tentou visto 2 vezes e ela não conseguiu. Aí eu falei, agora é a hora. Só que, né, comecei a orar, mas também comecei a agir, né? Comecei a gente começar a construir lá no Brasil. E aí, as portas se fecharam completamente. E aí veio o desespero, né? Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que nós estamos fazendo de errado? Que estamos passando por isso novamente. Nós já fomos libertos. E comecei a orar, a jejuar e a perguntar para o Senhor o que está acontecendo. E aí Deus falou comigo assim, não é a hora de vocês voltarem para o Brasil ainda. Não é a hora, sou eu que estou fechando as portas. Eu estou fechando as portas, porque eu quero vocês aqui. Não vou falar que foi fácil. Foi uma semana, assim, em que, como o pastor falou, né? Eu vi muita rebelião em mim. Eu cheguei a pensar, meu Deus, como que pode? Quer me obrigar a ficar aqui agora? E eu falei assim, tá bom, Deus, eu vou obedecer. Mas eu falei com o André o quê? Vamos continuar construindo a casa. Porque na hora que Deus liberar, a gente volta. E aí, né, orando, continuei orando e falando, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. E estava ali nos meus momentos de oração. E Deus me deu uma palavra, assim, muito forte, em Isaías 30. Assim, aquela palavra veio como uma espada, assim, para dividir mesmo tudo que estava em mim, todas as certezas, tudo aquilo. E a palavra dizia assim, eu vou falar, depois se vocês quiserem ler em casa, o texto é bem grande. Mas a palavra dizia assim, para o povo de Israel, é uma profecia que ele estava entregando, e falava assim, vocês estão confiando mais no Egito e em Faraó do que o que eu tenho para dar para vocês. Vocês estão confiando nos ídolos que vocês construíram e no que eu tenho para dar para vocês. Mas se vocês se arrependerem e voltarem para mim, e olharem para mim, me obedecerem, eu irei abençoar vocês. E aquilo ali foi assim, gente. Hoje contando assim, né, nessa tranquilidade, mas não foi uma tranquilidade, porque Satanás estava ali no ouvido, você nunca mais vai ver sua família, você nunca mais vai ver, você vai ficar anos presa nesse lugar. E Satanás falando aqui, e eu, né, e a gente ainda passando por aquela situação toda, né, assim, as portas fechando, assim, os trabalhos apareciam, mas não ia para frente, sabe? Só que Deus, quando Ele age, Ele é misericordioso. Não faltou nada dentro da nossa casa. Não faltou nada. Ele deu o essencial dentro da nossa casa. Não faltou. E aí, Deus falou que eu deveria fazer uma oração de arrependimento. Eu e o André, junto com o André. Que a gente deveria fazer uma oração de arrependimento e de desligamento dessa decisão.
porque era uma decisão que estava sendo anos e anos. A gente estava sempre recorrendo a essa decisão e não a Deus. A gente sempre estava recorrendo àquilo que a voltar para o Brasil e não no que era, sim. Era só uma questão de tempo. Então, assim, eu e André oramos ali. Nós nos ajoelhamos e nos desligamos dessa decisão e nos arrependemos de estarmos confiando mais no Egito e em Faraó. E naquele momento em que a gente orou, as portas começaram a se abrir novamente. Deus olhou por nós e tem abençoado novamente a nossa casa, porque nós estamos obedecendo. Eu não sei o que vai ser, mas estou aqui para obedecer. Eu tenho que confessar uma coisa aqui. Eu sou uma pessoa rebelde. Fui uma pessoa rebelde, porque isso está acabando na minha vida. Mas, para vocês entenderem o que Moisés fez com o Senhor, eu também fiz. Porque eu fui criada no Evangelho, o Senhor sempre falou muito comigo, muitas experiências, desde adolescente, e me usou muito na presença dele. Mas, em certo momento da minha vida, no cume, no pico da minha arrogância, quando eu adoeci, eu tive câncer, e eu estava em coma, e eu achava que eu era digna de ir morar com o Senhor. E o Senhor não permitiu que eu fosse. E eu me revoltei contra Deus. Porque eu já tinha, eu não sei, é um espírito de rebelião. Me rebelei hoje, olhando para trás, em alguns momentos, assim, quando Deus quer fazer algo grande na minha vida, é o momento que eu me rebelo contra Ele. Se passaram, eu acho que esse ciclo de rebelião, ele começou na minha vida desde quando meu pai morreu, porque quando meu pai morreu, eu rebelei contra o Senhor, que eu não era digna de ter um pai, eu não era digna de ter nada. E eu queria morrer, e a vida foi muito difícil. E quanto mais o tempo passou, mais eu me rebelei, porque eu sei o que o Senhor quer fazer. E o Senhor me deu 2 chances na minha vida, que era para eu morrer, e eu não morri, porque Ele tem algo mais a fazer. E eu confesso para os irmãos que hoje, já há um tempo atrás, eu oro ao Senhor para tirar isso da minha vida. Porque a gente fica até com vergonha. Porque o Senhor, Ele é tão fiel, Ele cuida tanto da gente. Ele é tão bom com a gente, Ele não desiste. E a gente só fica fazendo essas palhaçadas. E é uma palhaçada, porque Ele quer, Ele te dá tudo, Ele te coloca na posição e você se rebela contra Ele, o seu coração endurece tanto. E você quer forjar que Deus se adapta, e Ele se adapta. Você quer ficar quieta? Você quer esconder na caverna? Então esconde. Mas Ele não desiste. E hoje acho que é um momento certo da gente jogar isso tudo por terra, para começar uma etapa nova na vida da gente. Nós temos que morrer para nós, a gente tem que arrepender disso. E eu confesso ao Senhor que eu me arrependo de todo esse espírito de rebelião que eu permiti agir na minha vida. Não existe desculpa, são os nossos traumas, as nossas dores. Mas o bom filho, ele obedece, ele não resiste. Né? É isso aí. Eu não estou querendo evidenciar os rebeldes, não, mas se alguém quer falar, pode falar. Pode falar.
Amados, eu queria agradecer a Deus de falar conosco. Deus é tão bom, né? De falar conosco na sua palavra. A gente se rebela porque é ser humano, a gente tem medo. Eu acho que vale a pena terminar com uma oração de arrependimento por toda rebelião em nós, silenciosa, inconsciente, ou, não é? Senhor, nós renunciamos a esse espírito. Como a tua serva acabou de falar, hoje é uma noite própria de nós renunciarmos toda rebelião da alma, do coração, da situação, ou que a gente não aceita coisas, ou, né? Senhor, nós dizemos ao Senhor, estamos aqui para nos submeter, renunciamos a esse espírito, pedimos perdão por toda a rebelião à vontade do Senhor. Que a gente caminhe, Senhor, bem submisso, bem entregue, bem surrendered a Ti, Senhor, bem realmente entregue ao Senhor. Pai, eu abençoo os Teus filhos essa noite, que com amor, com transparência, têm confessado ao Senhor essa situação, e agora o Senhor nos dá cura, o Senhor nos dá cura nessas áreas. Onde nós confessamos, o Senhor nos dá cura. Eu abençoo os Teus filhos com cura essa noite, Pai. E mais uma vez, ser bem-vindo, Pai, no trabalho dos obreiros dessa igreja, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o amor do Pai poderoso, a comunhão do Espírito, vai com todos nós, em nome de Jesus. Até sexta-feira, lá em Chelsea, às 8, se Deus quiser. Amém?